Eu gostaria de falar esta manhã sobre a construção de um servo. Leia comigo em Êxodo, capítulo 3, segundo livro da Bíblia. Eu vou falar ao longo de alguns domingos sobre este tema. No próximo domingo temos um outro pregador, mas nos próximos domingos iremos falar sobre este tema, a construção de um servo. Diz no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 11 a 16, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse a Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Amém? Tem aqui a palavra do Senhor. O povo de Israel, do antigo Israel, que tinha descido ao Egito a convite do rei, do faraó. Passados anos, depois da morte desse faraó, tinha-se levantado um novo rei, um novo faraó, e agora eles acabaram por ser escravizados, como povo estrangeiro, estavam a ser escravizados e estavam a clamar a Deus, para Deus os libertar, não é? Mas eles clamavam a Deus de uma maneira um pouco informada, um pouco difusa, porque eles nem sabiam o nome de Deus. Era o Deus dos seus antepassados, mas eles nem sequer sabiam o nome desse Deus. Diz aqui no versículo 15 que nós lemos, quando Moisés disse a Deus: Quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Nem eles sabiam, nem Moisés sabia o nome de Deus. Isto fala-nos um pouco da transmissão da fé de geração em geração. Hoje há uma crise muito grande na transmissão da fé, pelo menos na Europa. Antigamente, este é um dos estudos sociológicos mais presentes, não é? Hoje em dia, é que antigamente as pessoas passavam a fé de uma geração pelos pais para os filhos, sucessivamente, e os filhos geralmente assumiam a fé dos pais. Hoje já não é assim. Hoje na Europa já não é assim. Há uma crise de identidade, de identificação, e há uma crise de transmissão, digamos assim, da fé. E o que aconteceu foi que este povo do antigo Israel estiveram 400 anos, várias gerações, no Egito, e perderam a imagem, no seu imaginário coletivo, na sua memória, perderam um pouco quem era esse tal Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos seus antepassados, de tal forma que eles já nem sabiam o nome dele. E parece que Moisés também nem sequer ele sabia. E isto faz-nos pensar um pouco a importância que nós temos como pais de transmitir aos nossos filhos a imagem de Deus. Quem é Deus? É muito triste se um filho nosso não souber quem é Deus. É porque nós não vivemos de acordo com essa fé. Será uma fé apenas, uma identificação religiosa apenas cultural e não espiritual. Não uma vivência espiritual real, não um testemunho real de quem Deus é. Amém? A chamada de Moisés no Monte Horebe podia chamar-se o processo de construção de um líder, e é sobre isso que eu vou falar. Mas não vou falar na perspectiva do líder, porque o termo líder tem sido muito abusado. E por isso eu prefiro chamar-lhe o processo de construção de um servo. Não é? Porque há até quem defenda que todo o crente é um líder em potencial. Não é coisa nenhuma.
Isto é apenas um chamariz para atrair as pessoas, para fazer cursos de liderança, que normalmente são pagos e essas coisas todas. Nada mais errado. Um crente é um servo. O exemplo de Jesus não foi um exemplo de liderança, embora como líder ele seja um exemplo, mas o exemplo que Jesus deixou foi um exemplo de serviço. Os crentes são servos, são testemunhas de Jesus. Liderança é outra coisa. Amém? Aquilo que Jesus fez na última ceia foi arregaçar a orla das suas vestes, prendê-las na cinta, ajoelhar-se e começar a lavar os pés aos discípulos. E quando alguns ficaram surpreendidos, e o próprio Pedro lhe disse: ó Senhor, a mim não me lavas os pés, porque o escravo mais desqualificado da casa é que lavava os pés aos visitantes, naquele tempo, naquela cultura. E Jesus disse: olha, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E o Pedro, que é uma personagem muito curiosa, muito engraçada, o Pedro, o que é que ele disse? Ó Senhor, então lava-me toda a cabeça aos pés. O homem era 8 ou 80, não é? E Jesus disse: não preciso, já vos tenho, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, não é? Ou seja, Jesus deu o exemplo do serviço, do servo, e nós somos chamados para sermos servos, mas nós precisamos de construir em nós essa estrutura espiritual de um servo. Então é disso que nós vamos falar, a construção de um servo. E eu vou basear neste episódio de Moisés, quando andava a pastar os seus rebanhos de ovelhas e cabras, lá no deserto, e passou pelo monte, e a certa altura ele notou que havia ali um arbusto que ardia, mas não se consumia, ardia continuamente, e aquilo começou a chamar a atenção dele. Ele entendeu que era alguma coisa sobrenatural, não era natural, e então ele pensou: não, há aqui qualquer coisa, deixa-me lá prestar mais atenção. E Deus falou com ele. E essa forma como Deus, essa conversa em que Deus esteve com ele, os desafios que lhe fez, as coisas que lhe disse e que ele disse a Deus, vão nos ajudar a refletir sobre o que é um servo, ou sobre o processo de construção de um servo. Nós precisamos nos construir como servos no reino de Deus. Amém. E também por uma razão, porque no mundo em que nós vivemos, ninguém quer ser servo de ninguém. No mundo em que nós vivemos, as pessoas têm a tendência para serem líderes, para estarem por cima dos outros, para mandarem nos outros, não para se submeter. Por isso nós vemos hoje no mundo, em todos os setores da sociedade, uma terrível falta de sujeição às autoridades instituídas. Seja as autoridades policiais, seja os professores, seja nas empresas, seja onde for. Hoje ninguém se quer submeter a ninguém. E vivendo numa sociedade com estes princípios, com esta filosofia, é importante que nós deixemos que Deus possa construir em nós o servo que Ele quer ver em cada um de nós. E eu vou falar sobre 4 pontos hoje apenas, e depois na próxima oportunidade continuarei. O processo de construção de um servo passa, antes de mais, por Deus não desistir de nós. Deus nunca desiste de nós. Amém? O que aconteceu com Moisés? Ele tinha cometido um erro gravíssimo. 40 anos atrás. Ele foi criado no palácio do rei. Ele era neto adotivo do rei. Ele estava a ser treinado, ele estudou, ele estava a ser preparado para ter um cargo importante no reino. O Egito, o antigo Egito, era das nações mais poderosas daquela época. E Moisés estava destinado a ser uma grande figura naquela grande nação. Mas ele sabia as suas origens. Ele sabia que não era egípcio de origem. Ele sabia que era hebreu. Ele sabia que descendia daquele povo que lá na terra de Gósen, no delta do Nilo, tinha, há 400 anos antes, tinha emigrado para ali e ali se tinha desenvolvido. Ele conhecia a sua história. Ele sabia o que é que tinha acontecido com ele. Ele sabia que Deus o tinha preservado de forma miraculosa, porque o rei tinha mandado matar todas as crianças, rapazes hebreus recém-nascidos, e a mãe tinha-o posto numa cestinha junto a um dos braços do rio, escondido pelos juncos do rio,
Ele sabia que a sua irmã Miriam, mais velha, ela tinha ficado de guarda. Ele sabia que a sua mãe Joquebede tinha desenvolvido aquela estratégia para salvar a vida daquela criança, daquele menino. Ele sabia que a filha do faraó tinha vindo com as suas aias ao rio para se banhar. Ele sabia que ela tinha visto aquela cestinha. Ele sabia que quando ela mandou as aias buscar a cestinha e viu aquela criança, que os tecidos que envolviam aquela criança eram tecidos hebreus. E quando ela descobriu a criança, a Miriam, que estava escondida, veio solicitamente, digamos, oferecer os seus préstimos, dizendo: princesa, se quiseres, eu posso encontrar-te uma ama de leite para criar esta criança, que era nada mais, nada menos do que a mãe dela e de Moisés. Ele sabia como Deus tinha posto a sua mão para preservar a sua vida. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Mas apesar de tudo isso, numa altura, num momento de pico de ansiedade, de ira, até ele tinha visto os egípcios maltratarem repetidamente um dos escravos hebreus, alguém da sua etnia, e ele reagiu violentamente. E sem querer, deu-lhe uma cachoada e matou o egípcio. Perante isto, ele conhecia as regras. Ele sabia que, por muito tolerante que o rei, que o faraó fosse, ele continuava a ser um hebreu, apesar de tudo. Tinha morto um egípcio para defender um hebreu e ele ia ter graves problemas. Então o que é que ele fez? Fugiu. Pôs-se na alheta. Fugiu para o deserto do Sinai. E nós sabemos o que aconteceu lá. Ele passou 40 anos a tomar conta de cabras e ovelhas. Então, apesar de um erro grave que ele cometeu, e ao fim de 40 anos de deserto e irrelevância, a tomar conta de cabras e ovelhas, quando podia estar no palácio a ter umas funções muito mais interessantes, apesar de 40 anos a guardar ovelhas e cabras, Deus não desistiu de Moisés. Amém? E um dia aparece ali no monte, através daquela sarça que ardia e não se consumia, e Deus falou com ele. Então, o processo de construção de um servo passa por nós entendermos que Deus nunca desiste de nós. Amém? Deus nunca desiste de nós. Por mais erros que nós possamos cometer, se nós sinceramente nos arrependemos do erro que cometemos, e eu creio que Moisés se arrependeu imediatamente quando viu as consequências do seu ato precipitado, certamente que Deus o fez passar aqueles 40 anos no deserto, mas Deus não desistiu dele. Pode parecer que tu estás no deserto, pode parecer que já há muitos anos que andas a guardar cabras e ovelhas, mas Deus não desistiu de ti. Amém? O processo de construção de um servo passa também por compreendermos que Deus se faz notar no nosso mundo, à nossa frente. A sarça, aquele arbusto, ardia e não se consumia. Foi uma estratégia que Deus teve para chamar a atenção de Moisés. Moisés vivia há muitos anos no deserto, conhecia os fenómenos do deserto, conhecia os animaizinhos do deserto, conhecia a vegetação do deserto, conhecia os ventos do deserto, conhecia quando vinham chuvas e quando não vinham. Ele era um homem do deserto agora. Já não era um homem cosmopolita, não era um homem da cidade do Egito. Agora era um homem do deserto há muitos anos. Ele constituiu a sua família, ele vivia no deserto, ele conhecia o deserto. Mas Deus fez-se notar à sua frente. E isto diz-nos que nós precisamos de estar atentos para a forma como Deus se faz notar no nosso mundo, no nosso dia-a-dia. Precisamos de estar atentos. Amém? Porque às vezes Deus surpreende. Não há nenhum outro caso na Bíblia em que Deus se tenha feito notar para captar a atenção de alguém através de um arbusto que arde e não se consome. Não há nenhum outro caso registrado na Bíblia. Foi apenas este. Se calhar, se Deus quiser fazer-se notar no teu mundo, na tua vida, Ele vai usar outra estratagema qualquer, Ele vai usar outra coisa qualquer.
Então nós precisamos estar de olhos bem abertos. Nós precisamos estar atentos. Atentos para ver quando é que Deus está a falar connosco. Amém, irmãos? Ele vai falar contigo. Quando tu estiveres no teu dia-a-dia, no teu cotidiano, no teu dia-a-dia, naquele ramo, e parece que nada acontece, parece que nada se passa, certamente que este dia em que isto aconteceu, Moisés pensou, lá vai outro dia agora atrás das cabras e das ovelhas e não sei o quê, não vai acontecer nada de novo, senão quando Deus se manifesta. Deus se apresenta diante dele. E Deus pode apresentar-se diante de nós através de qualquer pessoa, através de uma criança, através de um pobre, através de um estrangeiro, através de uma pessoa idosa em necessidade. Deus pode manifestar-se querer manifestar-se no nosso mundo, chamar a nossa atenção através de uma situação qualquer. Não será certamente de um arbusto que arde e não se consome. Será outra coisa qualquer, com certeza, porque nós não vivemos no deserto. Deus constrói-nos como servos, também se nós estivermos atentos e pudermos notar a sua presença quando Ele fala connosco. Amém? E também Deus vai construindo, o processo de construção de um servo passa também por nós recebermos uma revelação. Sabe, Moisés sabia toda a sua história, sabia que Deus estava nisso, mas ele nem sabia o nome de Deus, do Deus do seu povo, do Deus que tinha uma aliança com o seu povo, do Deus que tinha estabelecido uma aliança com Abraão e a sua descendência. Ele nem sabia isso tão pouco. Tinham passado muitos anos, aqueles 40 anos do deserto foram mesmo um deserto em todos os sentidos na vida dele, então ele precisava de se ter uma revelação de Deus. E Deus apresenta-se na sarça que arde sem se consumir, mas depois Deus diz quem é. Ele diz, eu sou o Deus de teu pai. Amém. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele diz, sou eu. Tu andas um bocado esquecido, mas eu sou o Deus dos teus antepassados. Sou o Deus que tenho uma aliança com o teu povo. Sou o Deus que tenho uma aliança contigo. E eu ainda não esqueci o meu povo, e por isso é que eu estou aqui a falar contigo. E também não te esqueci a ti. Apesar das tuas asneiras na vida, apesar dos 40 anos do deserto, apesar de tu estares a viver numa fase de manifesta irrelevância, apesar de tu eventualmente sentires que já não tens nada para dar, não tens nada para oferecer, que não és importante, que és apenas um mero pastor de ovelhas e de cabras, apesar disso, eu estou aqui para falar contigo. Eu conto contigo. Eu quero te usar. Amém? Então, se nós, ao sermos construídos espiritualmente como servos de Deus, porque uma coisa é receber Jesus no seu coração, é ser salvo, isso é uma coisa. Outra coisa é tornar-se um discípulo. E outra coisa é tornar-se um servo de Deus. Alguém que está à disposição de Deus. Um servo, um escravo, é aquele que está disponível para o seu Senhor. Não é? E estamos nós disponíveis para Deus, para a maneira como Deus nos quer usar, para as tarefas que Deus nos quer entregar. Não é? Então, só fazemos isso se nós soubermos que é realmente Deus que está a falar connosco. E Deus identificou-se, manifestou-se, revelou-se a Moisés naquele enquadramento no Monte Horebe, lá através daquele episódio da sarça. Ele disse, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus dos teus antepassados. E finalmente Deus constrói-se em nós, faz o processo da construção de um servo em nós, se nós conseguimos manter uma atitude de temor a Deus. E o temor a Deus não é medo, é respeito. É respeito, é reverência. Isto é que é temor a Deus. Moisés respondeu, está no versículo 6, encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu sei que na terminologia que nós usamos, tratamos Deus por tu. Não há problema nenhum. Mas começa a haver problema quando as pessoas começam
a lidar com Deus como se fosse um companheiro da escola, como se fosse um colega de trabalho, e não como se fosse Deus, não como se fosse soberano. E mais do que isso, começam a lidar com Deus, a dar-lhe ordens, a fazer dele seu criado. Veja qual foi a reação de Moisés. Encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Meus irmãos, ele estava numa atitude de reverência, de temor santo, de respeito na presença de Deus. Deus está aqui. O Deus do meu pai, o Deus dos meus antepassados, o Deus do meu povo, Ele está aqui. O meu Deus está aqui. Descalça os teus sandálias, porque o lugar onde estás é terra santa. Deus está aqui. Esse sentido, esse senso da presença santa de Deus é tão importante. Nós não podemos falar com Deus como quem fala com um criado, com um empregado. Nós não podemos falar com Deus como quem fala apenas com alguém sobre quem nós temos ascendência. Não. Ele é que é o Senhor. Não sou eu. Eu sou o servo. Ele é o Senhor. Amém? E se nós mantivermos uma atitude de temor a Deus, de respeito, de reverência, então Ele vai construir em nós a imagem do servo. Amém? Jesus, Ele próprio, deu essa imagem de si mesmo quando andava aqui neste mundo em forma humana, quando encarnou. Ele deu a imagem do servo. Lucas, no seu Evangelho, apresenta Jesus como servo, como homem perfeito, segundo o ideal dos antigos gregos. Ele apresenta Jesus como um servo. O homem perfeito no sentido de ser um servo. E nós somos servos de Deus. É para isso que somos chamados. Deixe lá a história das lideranças. Isso nem todos são chamados para ser líderes, mas todos são chamados para ser servos. Se nós queremos mesmo servir a Deus, nunca nos esqueçamos que Ele nunca desiste de nós. Nós projetamos em Deus os nossos humores, a nossa maneira de ver as coisas. Projetamos em Deus. Por exemplo, se uma pessoa nos decepciona 1, 2, 3 vezes, a gente diz assim: olha, vou fazer uma cruz em cima, não contas mais comigo. E a gente pensa que Deus também faz assim. Não. Ainda bem que não. Amém? Não é assim que Deus funciona. Ele não desiste de nós. Nós somos preciosos demais para Ele desistir de nós. Amém? Ele faz-se notar no nosso mundo, à nossa frente, à nossa volta. E nós apenas precisamos estar atentos para compreender os sinais. Há muita gente que olha para aquilo que se está a passar no mundo e olha apenas com olhos humanos. Naturalmente que nós temos que olhar com os olhos humanos também, mas aquilo que se está a passar no mundo também tem uma leitura espiritual. E quem não é espiritual, quem não é um ser espiritual, não entende. O homem natural não entende as coisas de Deus, diz o apóstolo Paulo. E vai fazer uma leitura sempre apenas natural e não uma leitura também espiritual. Então nós, como cristãos, temos o privilégio de ter uma leitura natural, porque somos seres humanos que estamos nesta sociedade, embora não pertençamos a este mundo, mas estamos aqui, como Jesus disse, e também temos uma perspectiva sobrenatural, uma perspectiva espiritual sobre aquilo que se está a passar em todo o mundo. E, portanto, precisamos de discernimento de espíritos. Precisamos de entender o que é que se está a passar. E tantas vezes andamos distraídos que não vemos. Deus dá-nos sinais à nossa frente, à nossa volta. Através de alguém, através de uma situação, numa circunstância qualquer. Mas quando nós estamos atentos, nós muitas vezes dizemos: Deus está nisto. Deixa-me lá prestar mais atenção. Deixa-me lá escutar com um pouco mais de atenção. Porque Deus está nisto. E se nós estivermos atentos, Ele faz-se notar no nosso mundo. Nós, no meio evangélico, criámos um estereótipo que Deus só fala através da sua palavra, ou através de profecia, ou através de não sei do quê. Não. Deus fala através do nosso mundo. Deus fala através de qualquer pessoa.
Deus usa os ímpios para nos falar. Deus usa uma criança. Deus pode usar até um animal. Deus pode falar, pode manifestar-se no nosso mundo através das coisas mais incríveis que nós não estamos à espera. Como aconteceu com Moisés, através de um arbusto que não valia um caracol e que estava ali a arder e não se consumia. E ele percebeu, Deus está aqui. Até que Deus falou com ele. E quando nós prestamos atenção à forma como Deus está a querer entrar, a querer fazer-se notar no nosso mundo, seja através de quem for, e nós prestarmos atenção, Ele vai falar connosco. Ele revela-se a nós como Deus, e em função disso devemos manter uma atitude de temor a Deus. Amém? Irmãos, eu e todos nós que estamos aqui fomos chamados para ser servos de Deus. Alguns foram chamados para ser líderes, outros não. O Espírito Santo distribui os dons, os carismas, conforme lhe apraz. Os ministérios, conforme entende. Não é? Mas nem todos são chamados para ser líderes. Isso é uma ilusão. Isso fala de orgulho humano. Porque toda a gente quer ter uma posição de liderança. Mas não é assim. E mesmo aqueles que lideram, se forem líderes segundo o coração de Jesus, são os maiores servos. Não é? Então, Deus chamou este homem ao fim de tanto tempo de irrelevância. Você pode pensar que não tem valor nenhum, que é uma pessoa completamente irrelevante, mas não é. Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua vida e Deus conta consigo. Pastor, mas eu não tenho jeito para pregar. Mas quem é que disse que era para pregar? O que é a obra de Deus tem a ver com pregar? É apenas uma pequena parte. A obra de Deus é muito vasta. Se você é um profissional, Deus conta consigo para ser um bom profissional, para ser um exemplo como profissional, para deixar o bom cheiro de Cristo. Amém? Vocês não estão aí. Não é? Alguém que as pessoas digam assim: este fulano, sim senhor, gosto de trabalhar com ele. Amém? Deus não vai chamar todos para serem missionários na Cochinchina ou para serem, sei lá, pastores ou não sei o quê. Não. Deus vai chamar conforme o seu entendimento. Não é? Também não tem muito a ver com as nossas características pessoais. Deus equipa, prepara e equipa aqueles a quem chama, não é? Portanto, as características às vezes ajudam para certas coisas, características naturais, mas não são determinantes. Não é? Alguns dos homens de Deus mais fantásticos que eu conheci mal sabiam ler. E eu sempre os respeitei. Não é? No entanto, eu sou uma pessoa diferente. Amém? E é desta diversidade, desta riqueza que é feita a Igreja do Senhor. Esta diversidade, esta riqueza que faz com que nós sejamos tão diferentes, mas tendo por base alguma coisa, um cimento que nos une, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos deixar Deus construir em nós esta imagem do servo. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero servir a Deus onde Ele me levar. E seja num lugar, seja noutro, eu quero estar desperto. Quando Deus fala comigo, eu quero estar atento. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero estar em reverência perante Ele e eu quero ser usado por Ele. E com certeza que Deus vai fazer isso comigo, com vocês, com cada um de nós. Bendito seja o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é espírito e vida, Senhor, em nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, eu quero colocar no Teu altar os meus irmãos e irmãs esta manhã. Todos os que estão aqui, também aqueles que viajaram, Senhor. Estenda a Tua mão sobre eles, guarda-os e traz debaixo do Teu cuidado, Senhor, e proteção, Senhor. E abençoa todos aqueles que estão aqui. Tu conheces as lutas, as dificuldades de cada um, Senhor. Manifesta-te, ó Deus, como Deus, na vida de cada um, segundo a sua necessidade. Manifesta a Tua libertação, a Tua bênção, o Teu poder, a Tua graça
a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Que verdadeiramente cada um possa levantar os seus olhos para cima e esperar o socorro que vem de cima, Senhor, e dizer e ter a consciência que Tu estás presente, Senhor, que Tu não te esqueces e que Tu não desististe de cada um, Senhor, mas pelo contrário, Tu continuas, Senhor, com a Tua expectativa colocada na vida de cada um, Senhor, e contas com cada um. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, que assim seja. Amém, 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 amém. Vou pedir ao